Bom dia a todos. A gente fica feliz de estar mais uma vez na ACI, agradecemos ao presidente Juliano. É uma agenda que nós temos no mínimo uma vez por mês, onde nós discutimos políticas públicas, parcerias público-privadas para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje um café um pouco diferente, onde nós podemos falar um pouquinho sobre a viagem a Medellín. E aqui presentes conosco o presidente Juarez, do Cindy Lojas, também o Joel da CDL, onde que são entidades que são afins e parceiras também do poder público, mas principalmente do empresariado. O poder público tem um carinho muito grande pelo gerador de emprego e renda. Nós entendemos que só se faz assistência social com alguém gerando e produzindo, né, riqueza para o nosso município. Então nós temos aqui uma parceria muito grande e nós fazemos questão de estar presentes aqui. Falamos um pouco sobre a nossa viagem a Medellín. Foi algo incrível que nós vivenciamos lá, Medellín, que para mim tinha ainda aquele preconceito sobre o narcotráfico. É uma cidade de 2.600.000 habitantes que tem se destacado na Colômbia. Uma cidade empreendedora, uma cidade com uma vocação de empreendedorismo que foi construída ao longo dos últimos 30 anos, principalmente quando começaram a combater o narcotráfico. Tivemos experiências incríveis lá. Começamos no primeiro dia caminhando 8 quilômetros, no segundo dia 6 quilômetros, no terceiro dia caminhamos 12 quilômetros, no quarto dia 6 quilômetros, no quinto dia 5 quilômetros. O que nos proporcionou estar aonde o colombiano está, né? Onde o morador de Medellín está. Vendo políticas públicas feitas pelo poder público, e algumas delas nos chamaram a atenção. A primeira é que Medellín ela tem uma vocação empreendedora e um respeito muito grande pelo empreendedor. O empresário lá é tratado muito bem, tanto que ele faz parte de todos os conselhos. Medellín tem as discussões feitas por uma hélice, né, com 4 pás. O primeiro é o poder público, que logicamente está à frente, né, mas em Medellín está à frente e ao lado da academia, que é a universidade, a sociedade, logicamente, e o empreendedor, o empresário. Ele tem um papel de protagonista nas decisões. Ele está em todos os conselhos, ele tem uma linha lateral que trabalha em conjunto com o poder público. Por esse motivo também a gente está toda hora vinculado a essas 3 instituições. Lá em Medellín não se fala mal da cidade, tem um acordo entre a população que ninguém fala mal da cidade. Eles têm uma frase lá que Medellín é zona chimba, né? Medellín é uma maravilha, e isso eles ocupam lá. Exemplos disso, eles falam, todo mundo tem problema em casa. Tem, todo mundo quer melhorar a sua casa, quer melhorar a sua família, sim. E nem por isso a gente sai falando mal da nossa casa, da nossa família. Isso eles fazem com a cidade. Todo mundo fala bem, mesmo com os problemas que tem no dia a dia de qualquer cidade, principalmente uma cidade de 2.600.000 habitantes, ou Ijuí, por exemplo, que é uma cidade que é pequena, mas está com pertencimento ou se apropriando de ser uma cidade grande, né, de crescer. Enfim, muito boa a viagem lá, né, a gente conseguiu ver o que eles estão fazendo em planejamento urbano, isso para nós aqui já começamos a fazer, as questões dos conselhos também estando lado a lado com o poder público para tomada de decisão, e esse é um dos exemplos que nós estamos fazendo aqui. Quando uma lei é lançada, a sociedade tem que estar discutindo, tem que estar junto. Academia, faculdade, universidade, as universidades têm que estar junto no pensar disso. E também, logicamente, e principalmente o empreendedor, e aqui são as 3 casas dos empreendedores e dos empresários do município, também tem que estar no dia a dia da nossa discussão. E hoje aqui a gente teve a oportunidade de falar um pouco dessa viagem a Medellín, trazer exemplos do que acontece lá, mas também de falar o que nós estamos produzindo aqui, que é uma lei municipal de adoção de espaços públicos, onde não só o empreendedor, o empresário vai ajudar a embelezar a cidade, a cuidar de locais públicos, sejam praças, parques, rótulas, pedaços de praças e parques, calçadas, enfim, locais públicos, logicamente que com a contrapartida dispondo a sua marca, né, mas principalmente ajudando a questão social de uma cidade mais bonita, uma cidade que vai atrair para cá pessoas que vão consumir no nosso comércio local e, consequentemente, aumentar a nossa arrecadação, o nosso bolo tributário, trazendo, logicamente, o lucro para o empresário, mas também a geração de emprego e renda, o que é importante para desonerar o poder público quando alguma coisa é adotada e sobrando ou tendo recurso para fazer uma outra área, e assim a gente tem uma cidade cada vez mais bonita e mais atrativa para quem vem de fora. Somos a capital mundial das etnias, logicamente que a lei tem coisas que ligam, né, a essa linguagem étnica, e assim eu ia aproveitar aqui e apresentar para as 3 instituições
esta lei e trocar informações e ideias para que a gente possa construir um decreto agora regulamentando a lei para que logo os locais públicos possam ser adotados não só por empresas, mas também por pessoas físicas. Primeiro, a questão da lei dos espaços públicos passa toda essa discussão. O senhor acredita que em quanto tempo de fato ela possa estar na prática, para o cidadão poder enxergar e já as empresas vão fazer utilizar o espaço, colocar sua marca, como o senhor falou, enfim, mas para as pessoas poderem entender que a partir de agora alguém está cuidando desse espaço. Primeira situação. Segundo, dentro do que o senhor viu lá em Medellín, o que já pode ser aplicado em curto e médio prazo? Quando eu coloco médio prazo, eu estou falando até o fim de 2026 ainda, 1 ano e meio praticamente a mais, para que as pessoas possam ver na prática já a coisa funcionando, das coisas boas vistas da forma. Na realidade, essa lei ela já existe, né? De modo informal. Já tem empresas que cuidam à frente dos seus estabelecimentos, já tem pessoas físicas que cuidam rótulas. Né? Eu conheço um vizinho meu que cuida a rótula na frente do Ruizão, por exemplo. Então, isso nós queremos regulamentar e padronizar, trazer uma informação visual onde a empresa tenha a possibilidade, ou a pessoa civil, né, dizer a família tal cuida um espaço aqui, a empresa tal cuida do espaço ali. Isso traz pertencimento. Medellín, por exemplo, não tem nada gratuito, mas tem coisas onde a população acessa sem custo, como uma praça. Só que lá eles tratam como livre acesso. Porque o que é gratuito parece que é sinônimo de que não tem valor e não tem preço para pagar aquele investimento do cuidado. Aqui uma praça, por exemplo. Ou até a saúde pública gratuita, uma escola gratuita. E não, ela é de livre acesso, porque as pessoas já pagaram o seu imposto para aquilo ali estar funcionando, para as pessoas acessem de forma gratuita, né? Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade. Nós aqui estamos tentando, com essas instituições, começar a mudar a mentalidade da população. De entender que aquele espaço ali, por mais que não tenha custo, ele tem um livre acesso porque a população já está pagando. Então, se apropriar do que é público e entender que todo mundo é dono de tudo, mesmo que aquilo seja público. E se for depredado, ele vai estar pagando, porque o imposto vai deixar de ser investido em outro lugar para reformar alguma coisa que foi depredada. Primeiro, nesse sentido. Segundo passo, nós já estamos trabalhando algumas questões que nós vimos em Medellín. Por exemplo, os conselhos do município. Nós já começamos a provocar os conselhos, que os conselhos, ou os conselheiros dos conselhos, seja o CODEM, seja o Compladip, ou o Conselho da Previdência do município, ele tem que ter pessoas qualificadas naquela área. Então, não é qualquer pessoa que pode participar dos conselhos. Nós já estamos revendo as leis. Tem que ter o conhecimento técnico, para que as discussões dentro do conselho seja técnica e para que essa discussão que ali saia com embasamento técnico para que o poder público se aproprie, né, de uma determinada demanda ou que consiga construir uma política pública através do conselho com qualificação técnica. Isso eles tratam, é muito claro em Medellín. E por isso eles têm um acerto maior, né? Não que vai acertar tudo, mas o grau, o nível de acerto é maior porque a qualificação técnica é importante. Nós já começamos a planejar a cidade também, junto com o planejamento para o crescimento urbano. Ou nós queremos industrializar, ou nós queremos ter uma área mais residencial, aonde zona mista, para que a cidade tenha um planejamento de médio e longo prazo, talvez não seremos nós que vamos ver, já começado agora. Então isso é importante frisar, a gente está pensando em um planejamento urbano estratégico e que não vai ser um planejamento de gestão, não vai ser a gestão do Andrei, vai ser um planejamento a longo prazo, onde as próximas gestões, o governo municipal, independente de quem esteja, tenha que seguir isso. Isso também ficou muito claro em Medellín. Mesmo a oposição, lá, ela entende que o planejamento é este lado e por mais que tenham problemas, como a gente tem em casa, na família, esses problemas não podem ser externados para quando alguém está passando aqui na cidade, escutando uma rádio, como vocês, tem alguém reclamando da cidade como se fosse uma terra arrasada. Então isso também é uma mudança cultural. Todo mundo tende a falar bem, falar das coisas boas. Tem problemas? Vai ter. Mas vamos então falar dos problemas, mas da solução desses problemas, não apenas da reclamação dos problemas. Então nós já começamos a fazer algumas coisas nesse sentido, né, para que a gente trouxe de lá na bagagem essa experiência, né, de primeiro caminhar por Medellín, entender onde tem as comunidades que eles chamam de comunas, né, que são as comunidades, muitas muito carentes, mas com planejamento urbano de longo prazo, um fortalecimento das empresas públicas. Eles têm lá a EPM, que é a Empresa Pública de Medellín, que é um DMEI nosso, por exemplo, que ela é fortalecida e ela tende,
ela tem que gerar lucro, ela não pode ser apenas para fazer assistencialismo, e o lucro sim, o lucro é revertido em benefícios à população. A empresa pública não pode ser um peso para o poder público, ela tem que atrair o investimento nela, tem que ser feito investimento logicamente, mas ela tem que dar lucro, e esse lucro não vem para o caixa do município, ele é retornado em políticas públicas, em infraestrutura, em melhorias urbanas para a população. Então são culturas que eles aplicam lá e a gente vai trazer para cá também, né? Então a empresa, os empresários lá, eles são incentivados a ter lucro. O lucro lá não é demonizado, ao contrário. Quando tem um empresário gerando lucro, ele vai estar investindo na cidade, investindo no seu negócio, gerando mais emprego, mais renda, que retorna em benefício social à população. Um dos objetivos também da viagem foi a questão do conhecimento do transporte público e da inovação. Que exemplo o senhor traz para a gente através dessa experiência em Medellín? Eles conseguiram fazer lá anéis rodoviários, eles conseguiram interligar o sistema público. Eles têm, por exemplo, metrô, o transporte de ônibus e também bondinhos. Aonde não tem acesso a um ônibus, por exemplo, a população vai de bondinho. Tem espécie de favelas, né, como nós vemos no Rio de Janeiro, por exemplo, né, um morro com muitas casas, onde não tem a infraestrutura de vias para entrar um ônibus, então eles levam um bondinho até lá. Eles separaram a cidade em setores, que são os distritos deles. Então aqui, por exemplo, onde está a casa da ACI, aqui pode ser um setor da cidade do empreendedor. Então, empresas que vão trabalhar com empreendedorismo tendem a vir para cá. Nós temos lá, por exemplo, um distrito, já estou usando distrito, já me apropriei da palavra, né? O nosso distrito gastronômico, que é próximo lá, ao Ijuí, na rua do Comércio da linha 3, lá. A área dos mercados, que a gente tem aqui próximo a Van, o Push, o Stock, né? Então, eles centralizam algumas informações para que a população tenha locais, né, mais estratégicos na cidade. Nada impede de expandir também, né? Essas áreas como o mercado, um local onde a gente vai ter uma área de inovação, mas eles tendem a buscar as coisas perto. E principalmente no transporte público, eles interligaram os 3 transportes deles lá. Quando entra no sistema, é pago, né? Ele não é livre acesso, por mais que seja uma empresa pública, ela é paga o transporte, e ele é interligado, ele pode andar em todos os 3 até ele sair do sistema. Quando ele voltar para o sistema, tem novamente um pagamento de uma tarifa. Então, são planejamentos que a gente já está trazendo para cá. Esse é mais a longo prazo, logicamente, né? Porque nós temos uma cidade que vai crescer, que vai expandir. O exemplo é onde a gente está vendo das paralelas, que vai ter área industrial, que nós definimos que lá vai ser uma das áreas industriais, próximo ao aeroporto. Então, lá vai ter que ter um transporte interligado. Então, são coisas que nós já estamos planejando para o futuro, que talvez não seja nos meus 3 anos, mas vai ficar um planejamento futuro para os próximos gestores seguirem, e aí está a importância das 3 instituições aqui da sociedade e da academia. Elas têm que cobrar que esse planejamento seja feito, mas para eles cobrarem, eles têm que estar inseridos na construção dessa política, e por isso nós estamos aqui. Perfeito. Só para contextualizar, essa viagem foi motivada por quê e como que foi essa viagem ao exterior, né? Que o está escrevendo, que trouxe muita informação interessante, né? Primeiro, porque essa viagem foi motivada por alguns caminhos, para nós deixar claro, e segundo, se ela é válida fazer outros intercâmbios com outras regiões do mundo, ou até mesmo do nosso país, ou trazer alguma experiência para cá, ao invés da gente buscar, trazer para cá outras experiências. Você acha válido isso? Sim, nós temos o Cidade Empreendedora, que é uma parceria com o SEBRAE, é um programa do SEBRAE que ajuda a fazer planejamento urbano. E nesta viagem especificamente foi cedida pelo SEBRAE para algumas cidades que estão se destacando nas questões do planejamento urbano, desenvolvimento. E Juí hoje é a 3ª cidade mais competitiva do estado, segundo a CLP, que é o Centro de Liderança Pública, e a 3ª cidade mais desenvolvida do estado, segundo a Firjan. E isso é muito também pelas questões da ferramenta que nós estamos usando do Cidade Empreendedora do SEBRAE. Então o SEBRAE cedeu essa viagem para nós, tanto a passagem e a hospedagem lá, tivemos custo de deslocamento interno e, enfim, alimentação, mas praticamente o custo todo foi absorvido pelo SEBRAE, para nós e para mais 3 cidades do estado, onde a gente foi lá conhecer a realidade de Medellín. Medellín copiou muita coisa de Barcelona, então eu creio que nós fomos lá também para trazer algumas ideias lá. Então não acho feio copiar, feio não fazer.
Então, algumas coisas vamos copiar, outras nós adaptamos para a nossa realidade aqui, mas sim, se nós pudermos, lá eu falava com o secretário Daniel, do Planejamento foi junto, se nós pudéssemos colocar todos os servidores públicos num ônibus, ou num avião, ou em 50 aviões e ônibus e mandar para lá, seria muito importante, porque o modo de pensar do serviço público é diferente. Primeiro, que se apropriam da cidade, né? O servidor público é dono da cidade. E segundo, que isso se expande para o empreendedor e também para a população. Então, todo mundo é dono de tudo. Nós tivemos lá as pessoas que nos levavam para os locais, né, os guias, digamos assim, e eles diziam, isso aqui é meu. A gente pensava, essa casa é dele, ele era um museu, por exemplo. Não, isso aqui eu ajudo a pagar. O meu imposto está aqui. Então, do mesmo modo que ele está se apropriando do que é dele, ele pode cobrar também quem representa o poder público de ter cuidado naquilo. E cuidar para que a população também cuide. Nós não víamos muita polícia lá. E a gente perguntava, aonde então a polícia? Não tem tanta polícia na rua, né? E eles diziam, polícia para quê? Não, se tem algum assalto. Daí, no metrô, por exemplo, eles falavam, não, mas aqui tem 1000 pessoas. Se um assaltar, tem outros 1000 para defender. Então, um cuida do outro. E todo mundo cuida da cidade. Isso é um pertencimento que eles têm lá. E como Medellín é zona timba, né? Medellín é maravilhoso e Juiz é incrível. Então, nós também temos que pensar em nos apropriarmos do que é nosso, do que é da população. Prefeito, como o senhor destacou aí, né, a questão cultural. Claro que tem, o senhor foi especificamente para ver a questão dos serviços de prestação de serviços como o transporte público, mas também observou a questão cultural, o pertencimento à cidade e a valorização disso. Há uma ideia, um planejamento do executivo fazer, aproveitando também o gancho do João aqui, novas viagens para conhecer questões mais ligadas ao turismo, como Ijuí, até o nosso presidente do Legislativo destacou vários números importantes que Ijuí se destaca a nível regional, estadual e até nacional, e nós temos um título mundial, né, das etnias, que também traz essa questão do turismo. Existe a possibilidade do Executivo buscar nesse setor, no setor do turismo, modelos em outras cidades, estados ou até países? Uhum. A primeira coisa é voltar a despertar as cidades co-irmãs. Né? Nós temos as cidades co-irmãs em Juiz, nós vamos buscar voltar a parceria com elas, para trazer, logicamente, pessoas para visitar Ijuí, mas também para levar algumas experiências que nós temos de bom aqui. Então, essa troca de experiência é muito importante. Nós temos uma parceria com as instituições aqui, que nós estamos trabalhando, tem um núcleo aqui na CI, por exemplo, que é o núcleo do turismo, onde o nosso turismólogo está inserido no planejamento, para que a gente não seja apenas a capital mundial das etnias e ter uma rua ou um parque ocupado uma vez por ano, mas que isso comece a ser prospectado também nas questões dos restaurantes, né, onde tem pratos típicos, uma rodada semanal onde a gente possa fazer um caminho gastronômico. Então a gente está trabalhando em conjunto, né, nesse sentido, e também planejando as questões arquitetônicas da cidade. Esta própria lei de adoções de espaços públicos, a divulgação lá de quem está adotando tem uma marca visual turística e também linkada às etnias, que fala o tema das etnias. O Joel e o Jorei estavam falando sobre ter um cuidado para quem adotar, que tenha uma linguagem padronizada, étnica também, foi importante essa fala nossa aqui. Então essa construção dessa lei, por exemplo, está sendo feita em conjunto, vai ter uma nova reunião para que a gente possa fazer por decreto esse regulamento, também vai falar a questão turística. Para nós é uma indústria de chaminé, que tem que ser valorizada. Quais cidades estavam juntos lá? Perdão. Quais cidades daqui do Rio Grande do Sul? Estava lá São Leopoldo, tinha 3 cidades, depois eu te passo, não lembro o nome da cidade. Depois eu te passo. Tinham 3 cidades do estado junto lá conosco. Vice-prefeito de São Leopoldo e Juiz mais 3. E tinha também um grupo de estudantes, isso, que estavam conosco lá, que o Sebrae tem um prêmio para estudantes empreendedores que estavam conosco. 3 estudantes, bem legal o projeto delas para deslizamento de terra, uma coisa bem pensada do Sebrae, é um prêmio nacional, e por isso foi visitar lá Medellín, porque Medellín é no meio de um vale, né?
Então, bem legal o projeto delas. Renan Soares, Estância Velha, Isso aí. Salve Paulo. Isso. Obrigado. Obrigado. Vocês querem ver alguma coisinha do Juarez? Tem um compromisso agora, se ele quer dar uma palhinha, tem compromisso agora às 11, né? Não, eu estou olhando, é lógico que eu não gosto de me atrasar, eu sou bem pontual. Não, nós como entidade, como Cid Lojas, nós estamos bem felizes de estarmos aqui hoje nessa reunião, porque nós já há bastante tempo já conversávamos, inclusive com o prefeito, sobre Ijuí tentar fazer essa mudança de cultura, né? Nós precisamos ter um cuidado e um olhar especial para a nossa cidade, para o embelezamento da cidade, para que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento. E que bom que a prefeitura teve essa experiência lá em Medellín e está trazendo para cá, que vem de encontro não só com as ideias do Cid Lojas, mas tenho certeza que a CI e CDL também, e logicamente os empresários vão estar junto nessa ideia e talvez dando o pontapé inicial, né, prefeito? Adotando áreas que a gente pode fazer o embelezamento, que a gente pode fazer essa ideia do pertencimento, né, para que a nossa população possa adquirir talvez essa cultura, né, que a gente já tem inclusive em outras cidades dentro do nosso estado, porque se nós formos para Gramado, a gente vai ver isso, né, a população lá e o poder público conseguiu fazer com que a população tivesse esse sentimento de pertencimento e tornasse uma região extremamente atrativa ao turismo, né? E a gente tem que pensar não só na parte do turismo, mas na parte comercial também. E quanto mais bonita for a nossa cidade, quanto mais a gente tiver a população cuidando de tudo que for público, nas nossas ruas, das nossas praças, dos nossos ambientes, enfim, as pessoas que vêm de fora vão entender isso e vão ver quanto é bom estar aqui em Juí. E nós, com certeza, vamos ser parceiros da prefeitura para tentar fazer essa transformação que a nossa cidade tanto merece, né? Foi uma provocação do presidente Juarez há muito tempo, né, que pedia algo nesse sentido, e a gente estava cuidando primeiramente de iluminar a cidade, de colocar as lixeiras, de trazer segurança. Hoje nós já temos uma cidade com câmeras, LEDs, uma cidade que ampliou e desafogou o trânsito, por mais que nós tenhamos um bom problema, que é excesso de carros aqui. Eu acho que é um problema excelente, porque eu prefiro ter uma cidade com muito movimento que uma cidade parada. Eu acho que eles concordam comigo, né? Então é um problema que as cidades que estão crescendo ou grandes têm, e a gente vai ter que enfrentar isso, a gente está tendo planejamentos. Enfim, e agora a gente conseguiu então ter essa lei, vamos dar o start para que logo a população também possa cuidar da sua calçada, que seja, na frente da sua casa. E a gente expande esse cuidado e o pertencimento entre a população e o que é público, que é de todo mundo. Obrigado, Luiz. Bom, pessoal, há umas semanas atrás a gente estava reunido, né? E eu acho que, olha só, as coisas estão convergendo para um lado bem positivo, porque a gente estava reunido aqui falando sobre como vender a nossa cidade, como tornar a nossa cidade mais atrativa, né? Então a gente já tinha feito uma apresentação sobre a nossa ideia para o prefeito, assim, nós como entidade, né? Depois para o legislativo, convidamos os meios de comunicação, porque a gente entende que isso é um trabalho de todos. Semana passada tivemos uma reunião entre as entidades, né, Juarez e Joel, e aí hoje, complementando, digamos assim, parece que como um passo, assim, o prefeito vai para outro país, para outra cidade, conhecer coisas novas, né, e também trazer coisas novas, e também apresentar, digamos, um projeto, né, de adoção de espaço público que vem fazer com que o quê? Com que a gente consiga, de repente, já começar a atingir alguns objetivos que a gente quer, né?
que é porque para a gente tornar a nossa cidade mais atrativa, nós temos que ter ela mais bonita, né? Nós temos que ter, digamos assim, esse investimento que a gente não sabe também de onde, como que a gente vai investir. Existe verba para isso? Então a gente abre possibilidade para o empresário, para as pessoas físicas poderem adotarem espaços, né? E aí um pouco dessa reunião de hoje é para nós criar essa regulamentação, digamos assim, os detalhes mais técnicos, porque também não adianta fazer uma coisa de repente desorganizada, despadronizada. Então acredito que as pessoas corretas são as entidades para estarem presentes, para ajudarem nesse detalhamento, né? Porque a gente quer realmente construir junto, né? E aí a importância do município entender que nós temos que participar dessa construção, né? E nós estamos pensando nessa construção. Então estamos vivendo, assim, eu diria, um momento muito legal, porque a gente está com a faca e o queijo na mão para construir junto uma coisa e já começar a ter, de repente, dentro de 1 mês, 2 meses, aí sim começar a enxergar, né? Porque resultado, a gente já quer, parece que a gente já está eufórico, querendo enxergar, digamos assim, né? Me surpreendi com a apresentação hoje deles aqui, porque eles trouxeram realmente já, a gente já tinha recebido um modelo de lei, né? Mas a gente já viu um modelo de layout, já viu algumas opções, então assim, ficamos bem contentes com isso, porque já está mais avançado, né? Dessa reunião aqui hoje, então, vai ser criada uma comissão para algumas pessoas participarem nesse detalhamento, então, de como vai ser o regulamento para fazer essas adoções, né? Porque a gente acredita que tem que ter um padrão, tá? E outro viés é que a gente está, que eu vejo que a gente está num momento em que todo mundo está unido para realmente fazer algo diferente para a nossa cidade, né? E essa é a que a gente fala tanto, não depende só do poder público, não depende só do empresário, das pessoas, né? Nós temos que caminhar junto. Criar esse ambiente, e a gente vê também que a própria prefeitura foi buscar, trouxe, digamos assim, coisas novas. Então eu acho que a oportunidade, né, que a gente está tendo de juntos construir a nossa cidade como a gente quer, né? E eu vejo que vocês também têm um papel fundamental nisso, porque se tiver alguma coisa que a gente tenha que corrigir, melhorar, nós vamos corrigir dentro, né, desse ambiente aqui, para que a gente possa realmente ali na frente poder torná-la mais atrativa, trazer pessoal mais de fora e nós falar bem cada vez mais da nossa cidade. Então eu acho que essa é a mensagem que fica para nós. Como CDL, nós representamos o varejo, e a gente entende que em Juí nós temos um turismo, além do visual, um turismo de compras muito forte, né? A população, a macropopulação da nossa região vem muito consumir em Juí. E 2 coisas que eu acho que foi fundamental aqui nessa reunião é uma, a unidade da comunicação, né? Nós estamos reunidos em prol de um objetivo único. Nós conseguimos construir algo diferente que passa, né, anos ou passa essa situação talvez políticas, gestões, mas que se continua. E o segundo, que fala muito sobre empresariado, que é a máxima, né, 90% planejamento e 10% execução. Que nós tivemos hoje uma reunião aqui com pautas, com discussões, com ideias que são relevantes para planejar. E quando o prefeito vem de ambientes que são planejados, que foram pensados a médio e longo prazo, quando vem para a mesa essa discussão do planejamento, nós temos uma unidade de comunicação, onde todos estão pensando da mesma forma, e na hora de aplicar, de executar, vai ser muito mais fácil e mais rápido. Por isso que talvez essas leis, esses decretos, eles vão fazer muito mais sentido a velocidade de aplicação, porque nós estamos numa unidade, né? Todas as entidades, os meios convergindo, e a comunidade sente isso, né? Os nossos ouvintes, a comunidade sente que de fato, né, há uma comunicação, há uma abertura do poder público para que os empresários, né, os varejistas, eles também pontuem as suas sugestões, para que depois, quando construída muitas mãos, na prática seja mais rápido e mais aplicável essas ideias, né, que são valiosas. É um marco, realmente, a apresentação até nos orgulhou aí como cidadão de Juí, né, porque nossa cidade pode muito e aqui se vê que nós estamos planejando para que isso de fato aconteça na prática. Perfeito, rapidão. Joel fala, em Ijuí temos um turismo de compras bem forte.
cidades da região e no Rio Grande do Sul, não ficar tão trancado aqui. A gente caminha, sobretudo nas regiões centrais, e encontra lá, aluga, vende, aluga. Tem isso em Juí? Tem. Mas comparado com outras cidades, a gente vê isso de uma maneira bem menos intensa. O que o poder público pode fazer em termos de burocracia para diminuir esses espaços, incentivando as pessoas, empreendedores a utilizar esses espaços, tem que entender o lado de quem está alugando também, de que o aluguel é algo caro, enfim. O que a prefeitura pode fazer para que esses espaços não fiquem tão visíveis, vamos dizer assim, que estejam sempre, mesmo com rotatividade, mas que tenha gente operando, trabalhando, produzindo, vendendo? É uma sinergia, né? Nós já começamos a fazer isso há muito tempo. Como, por exemplo, a gente está desburocratizando as nossas leis. Estamos agora fazendo um novo planejamento do mapa da cidade, né? Vendo as localizações, né? O mapa das localizações da nossa cidade. Nós também estamos fazendo, junto com o SEBRAE, a desburocratização do centro da cidade. Nós temos com Impulsa um local de empreendedorismo, um distrito, que eu já estou me apropriando disso, que vai ser um distrito da inovação, onde ali vai baixar inclusive impostos, a forma de inovar vai ser mais ágil, a lei vai ficar mais leve, né, mais fácil do empreendedor se instalar ali e ganhando inclusive benefícios dependendo o que ele vai colocar da sua empresa, né, se for de inovação, tecnologia nesse sentido. Então a gente está fazendo isso. Mas muito se faz por atrair investimento para cá. Como se atrai investimento? Uma cidade mais segura, que a gente tem que agradecer os nossa força de segurança. E Juí é uma cidade que hoje é muito segura e é parceria público-privada, não adianta, sendo com as empresas colocando câmera na fachada das suas empresas, ou o poder público colocando as câmeras, mais os drones, mais a polícia fazendo o trabalho ostensivo dela. A cidade é mais iluminada, a cidade mais bonita, a cidade mais limpa. Então isso tudo torna um ambiente de investimento melhor. E aí, logicamente, né, os empreendedores tendo um produto de qualidade, como nós temos aqui em Juí, isso ajuda a que as pessoas venham de outras cidades consumir aqui. Isso vai agregando o nosso banco tributário, vai tendo mais recursos para fazer investimento público. Os empreendedores também têm a possibilidade de contratar mais gente e essas pessoas consomem no comércio local e assim vai se retroalimentando. Então é um conjunto, né, uma cadeia. E é só jogar para cima. Se quem entrar em Juí olhar para cima, ver a quantidade de prédios sendo construídos, de empresas vindo para cá, de pessoas vindo morar. Não é à toa que nós temos esses índices, né? Hoje nós somos a cidade com uma melhor qualidade de educação do estado, a nona do Brasil, a cidade com melhor assistência na atenção básica do Brasil, a sexta melhor, por exemplo, do Brasil em cuidado odontológico. Nós somos a terceira cidade mais desenvolvida, a terceira cidade com melhores índices de prospecção de negócios. Nós somos a quarta cidade com melhor gestão fiscal do estado. Isso se faz com muito servidor público qualificado, entendendo a especificidade de cada região, até mesmo de cada servidor, né, colocando servidores em postos de gerência, de gestão, ocupando o que tem de fora também, não acho feio copiar, trazendo para cá e fazendo um ambiente de sinergia, onde tudo tende a dar certo. E tem que se falar bem de Juí. Quem fala mal de Juí pode se mudar. Né? Isso que na Colômbia eles falam assim, Medellín. Quem não está contente com o Juí, tem outras cidades, pode se mudar. Tem problemas? Temos. Vamos continuar tendo? Vamos. Por exemplo, a cada momento vai ter um buraco sendo aberto. Seja pela Corsã, colocando esgotamento, ou um caminhão entrando na cidade fazendo um buraco. E que bom que tem caminhão na cidade. Isso é sinal de desenvolvimento. A cada momento vai ter alguém, infelizmente, batendo o carro num poste ou uma lâmpada queimando. Vamos ter que trocar. Vamos. A cada pouco vai ter alguém ficando doente, infelizmente. Então nós vamos ter que ter áreas de atuação na saúde pública. A cada momento, graças a Deus, crianças nascem. Ou vem gente morar para cá que precisa de uma vaga em creche. O que é a obrigação do poder público? Que esta demanda seja atendida mais rápida. É isso que a gente tem que fazer, que a gente está tentando fazer. E principalmente trabalhando em conjunto com a sociedade civil, tendo ideias das universidades e trabalhando e respeitando o empreendedor.
E a gente estando aqui na Casa do Empreendedor, a gente mostra isso, que eles são muito importantes, que eles são respeitados, que as empresas têm que ter lucro para gerar mais recursos, para empregar mais gente, e assim a gente retroalimenta a nossa economia e Ijuí continua a crescer. Então é isso, esse respeito, a sinergia, todo mundo trabalhando em conjunto, o Ijuí tende a evoluir, a gente vai conseguir a cada momento ter uma cidade melhor.